O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse essas coisas, para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conheceram o Pai, nem a mim. Eu vos digo isso, para que vos lembreis de que eu disse, quando chegar a hora. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Podemos assentar um minutinho, amados irmãos e irmãs. Nós estamos vivendo a sexta semana da Páscoa e nós podemos ver pelas leituras, o progresso do Evangelho, do anúncio da palavra. Nós podemos ver que nesse tempo em que os apóstolos se colocam para testemunhar tudo aquilo, toda a experiência que eles tiveram com Cristo, o Espírito Santo os acompanha, os fortalecendo, os inspirando. Então esse é o ator principal agora, é o Espírito Santo que impulsiona todo o povo para realizar as obras de Deus. Nós vamos percebendo que o povo vai sentindo, contagiado, vamos dizer assim, pela palavra dos apóstolos, por toda aquela experiência. Nós vimos aqui a história de Lídia, já havia aqueles grupinhos de pessoas que já se reuniam para rezar, porque já acreditavam, confiavam na palavra de Deus, e os apóstolos vão encontrando todas essas pessoas, vão fortalecendo na fé e derramando o Espírito Santo sobre eles, pedindo a Deus o Espírito Santo sobre eles, porque é fundamental para nós a ação do Espírito Santo na nossa vida. Nós muitas vezes agimos de forma muito humana, nós agimos de forma muito no automático, nós fazemos as coisas muito do nosso modo. E poucas vezes nós perguntamos para Deus: Senhor, o que tu queres dessa situação? O que tu queres dessa realidade? O que o Senhor quer da minha vida? Nós não perguntamos, por quê? Porque nós agimos muitas vezes de forma carnal, de forma humana. E nós não podemos ser assim. É interessante, se a gente voltar um pouquinho, porque o Evangelho de hoje, é um segmento do Evangelho de domingo. É interessante, no Evangelho de domingo, no versículo 16, o Senhor diz assim: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um outro defensor. Nós, muitas vezes, desconhecemos o Espírito Santo como Deus na nossa vida. É a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É Deus no meio de nós. É Deus nos orientando. É Deus nos direcionando. E qual era a missão de Jesus? A primeira missão de Jesus? Nos redimir, nos salvar, nos libertar do pecado, vencer a morte, nos devolver a vida. Segunda missão, enviar o Espírito Santo. Não é ele que disse em outra passagem: vou para o Pai, se eu não for, o Espírito não virá. Então é missão de Jesus enviar o Espírito Santo. Por quê? Só o Espírito Santo pode nos fazer aquilo que Deus quer. Nada no mundo, nada de humano, material, carnal, nada de nós mesmos pode nos orientar e nos ensinar a agradar a Deus. Se não fizermos isso pela ação do Espírito Santo, nós não estamos fazendo isso. Não estamos agradando a Deus. E ele continua: o defensor para permanecer sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não é capaz de receber porque não o vê e não conhece. Aqui eu gostaria de pegar esse trechinho do Evangelho de domingo. O Espírito da verdade que o mundo não pode te dar. O Espírito da verdade que o mundo não conhece. Então, enquanto nós estivermos agindo sobre as emoções do mundo, sobre a ação do mundo, sobre os ensinamentos do mundo, nós não temos o Espírito de Deus. É lógico, nem tudo no mundo é ruim, mas nós também vamos saber separar o que é bom do ruim só se for pela ação do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos ensina e nos ajuda a reconhecer tudo que é de Deus.
Tudo que é de Deus só pode nos ser revelado pelo Espírito Santo. Então, o Espírito da verdade que o mundo não conhece. Não conhece. E ele é incapaz de receber, porque não conhece. Veja esse trechinho tanto que é interessante para a gente guardar no coração. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e está dentro de vós. Então presta atenção, tanto que a palavra nos revela essa verdade. Nós muitas vezes desconhecemos as graças do Espírito Santo, embora já o temos em nossa vida pela força do batismo. Olha o que diz o Evangelho de domingo. Ele está em vós, está dentro de vós. Então qual é o nosso papel? Qual é a nossa função? Permitir que o Espírito Santo flua na nossa vida. Dar vazão. Permitir com que ele age em nossa vida. Permitir que ele nos direcione. E parar de fazer as coisas por nós mesmos. Muitas vezes nós julgamos as coisas de uma forma muito dura, sem misericórdia. E aqui não quer dizer que a gente vai concordar com o que é errado, mas nós precisamos fazer as coisas com o coração e permitir Deus agir. E só o Espírito Santo pode. No Evangelho de hoje, ele diz assim: quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dá testemunho de mim. E vós também dareis o testemunho. Na primeira leitura, o que os apóstolos estão fazendo? O que é a pregação dos apóstolos? Às vezes a gente fala assim: nossa, eu queria tanto pregar e eu não posso. Eu queria tanto ter o dom da palavra, eu não posso. Eu queria tanto falar da palavra de Deus para os outros, mas não dou conta. Presta atenção, qual que é a realidade dos apóstolos? Movidos pelo Espírito Santo, a pregação deles é um testemunho de experiência com Deus. Então nós não precisamos falar. Nós precisamos ter essa experiência do amor de Deus, essa experiência com o Espírito Santo que nos direcione, para que as pessoas, vendo em nós, se sintam edificadas. É um testemunho, por isso o Senhor fala: ele dá testemunho de mim, o Espírito Santo dá testemunho do próprio Cristo. E ele vai nos ensinar também a testemunhar. No versículo 16, o Senhor diz assim: eu vos disse essas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Irmãos, quantas decepções a gente passa nessa vida? Quantas decepções que a gente enfrenta na nossa vida familiar, às vezes no matrimônio, às vezes no relacionamento de pai e filho, às vezes as decepções que você enfrenta lá no seu trabalho, na sua empresa, com seus negócios. O mundo oferece muitas decepções. O mundo está pronto para nos desanimar, para nos jogar no chão. Mas o que o Senhor diz? Eu falo isso para vocês, para que quando acontecer, vocês não desanimem. Vocês ficam firmes. Deixa o Espírito Santo nos mover. Deixa o Espírito Santo nos ensinar. Deixa o Espírito Santo nos orientar, para que nós não desanimamos. Porque se não for movido pelo Espírito Santo, se não for na graça de Deus, irmãos e irmãs, a nossa fé vai ser abalada. E não pode abalar, porque infelizmente, se for depender das coisas que o mundo nos oferece, é uma decepção atrás da outra, uma luta atrás da outra, uma aprovação atrás da outra. Mas isso não é para tirar a nossa fé, é para nos fortalecer. Eu vos disse estas coisas, para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Olha para você ver tanto que a palavra de Deus também nos ajuda a entender isso. Às vezes, a dor que a gente sofre, a humilhação que a gente passa, às vezes o mal que os outros nos fazem, eles não fazem por ser mal. Fazem porque estão conduzidos pelo pecado. Muitas vezes a pessoa faz o mal para a gente até falando assim: não, eu estou te falando isso porque é para o seu bem. Eu estou te fazendo isso porque é para o seu bem. Mas nós não estamos percebendo que se a gente não tiver essa percepção de quando é que Deus quem fala, ou é Deus quem age, nós estamos muitas vezes correndo o risco de ceder ao inimigo, porque o inimigo é astuto, ele é esperto. Por isso nós precisamos viver movidos pelo Espírito Santo. Todos os dias da nossa vida nós devemos pedir o Espírito Santo na nossa vida. Invocar a ação do Espírito Santo e permitir com que ele haja em nós. Em Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim: de agora em diante, pois já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo.
A lei do Espírito de vida me libertou em Jesus Cristo da lei do pecado e da lei da morte. O que era impossível à lei, visto que a carne a tornava impotente, Deus o fez, enviando por causa do pecado seu próprio Filho, numa carne semelhante do pecado. Condenou o pecado na carne, a fim de que a justiça prescrita pela lei fosse realizada em nós, que vivemos não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmãos, para que toda essa ação de libertação que Jesus Cristo realizou na cruz tenha efeito na sua vida, tenha efeito na minha vida, nós precisamos buscar uma vida no Espírito. Fugir das ocasiões de pecado. Fugir da vida mundana, porque uma vez batizado, não somos pagãos e não podemos viver como pagãos. Nós temos que buscar uma vida espiritual e permitir que o Espírito Santo flua em nossa vida, determine os nossos passos, para que nós possamos herdar todas essas graças, todo o sacrifício de Cristo por nós, porque senão nós não vamos receber essa graça. Versículo 5. Os que vivem segundo a carne gostam do que é carnal, e os que vivem segundo o Espírito apreciam as coisas do Espírito. Nós, será que apreciamos mesmo as coisas do Espírito? Por que muitas vezes nós não buscamos uma orientação de Deus, nós não buscamos um direcionamento do Espírito Santo? Nós já partilhamos isso, mas vale a pena a gente falar sempre, porque isso implica em renúncia, e nós não queremos renunciar. Nós não queremos abandonar o pecado, nós não queremos largar aquilo que é ruim, nós somos apegados, e esse apego pode nos tirar a salvação. Então, aqueles que vivem segundo o Espírito, se você deseja viver segundo o Espírito, nós precisamos apreciar as coisas do Espírito. Versículo 6. Ora, a aspiração da carne é a morte. Irmãos, não tem outra coisa. O pecado não quer nos dar outra coisa a não ser a morte eterna. E esse é o salário do pecado, como diz a própria palavra de Deus. O salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. Lembra que a palavra diz? De árvores boas não saem frutos ruins. De árvores ruins não saem frutos bons. Então, na vida de pecado, na vida mundana, não tem como você extrair algo de bom. Nem experiência, nem queira fazer experiência. Ah, eu preciso ir lá, eu preciso fazer isso, porque eu preciso saber o que é ruim para poder anunciar. Não precisa. Você vai se contaminar, e se contaminando, você perde a graça do Espírito Santo. Não precisa. Então a palavra é clara para nós. A aspiração da carne é a morte, enquanto a aspiração do Espírito é a vida e a paz. Estava ouvindo uma música com a minha irmã no carro que a gente via, e ela diz assim, deixa eu ver se eu dou conta de cantar para vocês. Criai em mim um coração que seja puro. Criai em mim um coração que seja puro. Presta atenção nessa passagem. E eu falei para ela assim, olha tanto que essa música nos traz a paz. Nos traz a paz. Irmãos, você não vai encontrar a paz nas coisas do mundo. Ainda que tenha ausência de dificuldade, você não tem paz nas coisas do mundo. Ainda que com a ação do Espírito Santo e numa vida espiritual, numa vida cristã, ainda que você tenha dificuldade, você tem paz. Porque a paz que Cristo dá, o mundo não pode tirar. As decepções não tiram. A enfermidade não tira. A morte não tira. As necessidades não tiram. Vamos pedir ao Senhor que, nos preparando para daqui 2 semanas, o Pentecostes, nós já vamos aquecendo o nosso coração para acolher o Espírito que vem. Como diz a palavra, o Espírito que já está em você, que já está em mim, pela força do batismo. Para que nós possamos viver esse tempo e permitir que o Espírito Santo, fluindo na nossa vida, nós possamos fazer sempre a vontade de Deus e ter uma vida espiritual que traz vida e paz. E que a gente abandone de uma vez por todas a vida carnal que só pode nos trazer a morte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.